Qual a importância do fortalecimento muscular antes da cirurgia de prótese quadril? Será melhor você fortalecer a musculatura agora e depois fazer a prótese? Ou é melhor fazer a prótese do quadril imediatamente? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril, tenho mais de 20 anos de experiência nesse tipo de cirurgia e eu vou te responder esses tópicos muito importantes, então fica aqui no vídeo que vai ser importante para você ou para algum familiar. O primeiro ponto, pessoal, que me levou a fazer esse vídeo é que essa é uma pergunta recorrente entre os pacientes. E recentemente saiu um artigo no JAMA, vamos colocar aqui o título do artigo direitinho para vocês verem, que fala exatamente sobre isso. É um artigo que foi feito de forma randomizada para prótese de joelho. Mas talvez a gente possa aprender algumas lições aí em relação à prótese quadril. Nesse artigo específico, mostrou que não tinha uma diferença muito grande entre os pacientes que fizeram a reabilitação antes da cirurgia, para se preparar para a cirurgia, e os pacientes que fizeram a reabilitação apenas depois de ter feito a cirurgia, ou seja, não fizeram um treinamento antes. Então isso nos faz pensar, será que vale a pena fazer um treinamento específico ou não, antes da cirurgia? Mas isso também nos leva a ver algumas questões que são muito importantes que o paciente tem que responder para que a gente tente individualizar o tratamento. Esse foi um artigo que foi baseado de forma randomizada. Não se escolheu o tipo de paciente que iria fazer exercício antes ou não iria fazer exercício antes. Eu acredito numa medicina mais individualizada e se a gente individualizar, pode ser que isso tenha alguma diferença. Então vamos aqui a alguns questionamentos importantes para a pessoa se fazer e eu vou explicar cada um deles. O primeiro é o nível de dor em repouso que o paciente está tendo. Bom, pessoal, se o paciente está tendo um nível de dor em repouso muito alto, ou inclusive se o paciente necessita o uso de um dispositivo como uma muleta ou uma bengala para caminhar, talvez esse nível de dor esteja tão alto que não compense o sofrimento que a pessoa está tendo ela fazer uma preparação específica para fazer a cirurgia. Então, se o nível de dor está muito elevado, especialmente em repouso, ou se o paciente necessita de um dispositivo para caminhar, talvez não valha a pena esperar tempo demais fazendo a reabilitação antes da cirurgia e ir direto para a cirurgia. O outro ponto seria o nível de dor do paciente em movimento. Então, se o paciente em repouso não sente tanta dor, mas durante a movimentação essa dor aumenta demais, a gente tem que colocar no balanço a quantidade de exercício que o paciente poderia fazer para reforçar a musculatura, desde que esse exercício não provoque uma dor a ponto do paciente necessitar uma medicação analgésica. Então, alguns pacientes vão tolerar uma quantidade de exercícios de fortalecimento, não a ponto de causar tanta dor e precisar de medicação, então isso aí seria positivo. Agora, os pacientes que fazem qualquer tipo de exercício para melhorar a musculatura e ficam com dor tamanha que necessitam um analgésico, aí pode não ser uma boa ideia. Lembrando que a gente pode utilizar métodos físicos para controle da dor, como o uso de bolsas de gelo, que inclusive já tem um vídeo sobre isso, quando que usa o gelo e quando que usa o calor, que pode ser importante para vocês. Vou botar na descrição, vamos botar um cardzinho aqui em cima também. Então, tem que levar em consideração. Agora, se o nível de dor no movimento não é tão grande a ponto de precisar de medicação, é uma coisa positiva fazer exercícios antes da cirurgia. Um outro ponto importante também, vamos colocar aqui embaixo, que é quando que o paciente planeja realizar a cirurgia. Toda cirurgia que é feita através de um plano de saúde, por exemplo, ela requer um mínimo de tempo para aprovação da cirurgia, já que é uma cirurgia eletiva. Isso vai demorar, em geral, entre 2 e 6 semanas, conforme o tipo do plano de saúde. Os pacientes que vão fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pode demorar mais ainda. Então, se a cirurgia vai ser planejada para dentro de 1 mês, é um tempo suficiente para fazer alguns exercícios e ter pelo menos algum grau de fortalecimento da musculatura ou até mesmo uma melhora da coordenação motora para realizar aqueles movimentos que também vão ter que ser realizados depois da cirurgia. Então, se a cirurgia vai ser planejada para daqui a 1 mês, o paciente pode aproveitar para fazer os mesmos exercícios que ele vai ter que fazer depois, só que agora ele já vai aprendendo com a condição que ele está, sem aquele medo de pós-operatório. Então pode ser uma boa ideia
o paciente que vai esperar um mês, ele já fazer alguns exercícios antes. Agora, talvez não valha a pena atrasar a cirurgia por causa de exercícios se o paciente está com um nível de dor muito elevado, como eu falei no tópico anterior. É claro que existe a situação de alguns pacientes que planejam fazer numa data específica, dali a 6 meses, dali a 3 meses, período de férias, intervalo de trabalho. E nessa situação, sem dúvida, vale a pena, já que o paciente vai estar esperando por aquele momento, ele fazer pelo menos alguns exercícios, especialmente de 1 a 3 meses antes da cirurgia, fazer uns exercícios específicos para fortalecer a musculatura ao redor do quadril e dessa forma ter um melhor desempenho. Se você chegou até aqui, não se preocupa, eu vou referenciar um conteúdo para vocês sobre quais as musculaturas devem ser fortalecidas, dando o nome a cada musculatura que vocês podem mostrar para a fisioterapeuta de vocês e podem mostrar para o educador físico se ele tiver experiência nesse tipo de preparo para a cirurgia. E aproveito aqui já para pedir, se você está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal, dá o joinha, porque esse conteúdo vai ser de extrema qualidade para todo mundo que está precisando fazer uma cirurgia de quadril, especialmente na cirurgia de prótese de quadril. Outro ponto muito importante é a idade do paciente. Então, se o paciente é um paciente jovem e tem uma boa musculatura, apesar de estar tendo dor e não estar conseguindo desempenhar suas atividades tão bem, o paciente mais jovem tem a tendência a ter uma musculatura muito boa. Então, a necessidade absoluta de fazer uma reabilitação antes da cirurgia até que diminui. Agora, se o paciente tem muita idade, está mais velhinho, tem uma musculatura muito fraca e tem uma baixa coordenação motora, a importância de fazer um preparo antes acaba se tornando maior, especialmente na questão da coordenação motora. Podem ser alguns exercícios que a pessoa não está tão acostumada e a ativação cerebral da musculatura vai melhorar o seu desempenho se ela começar a ser feita antes. Porque no pós-operatório imediato, a pessoa está com um nível de dor da própria cirurgia, que é controlado por medicações, mas ela está nervosa e tensa, com medo de fazer movimento. Então a gente pode já começar a tirar esse medo antes da cirurgia, melhorando a coordenação motora e, de quebra, melhorando também a força da musculatura do paciente. Quanto mais frágil o paciente está antes da cirurgia, melhor pode ser o resultado fazendo um exercício dedicado, já pensando na reabilitação. Então, levem bem isso em consideração. Mas, numa pessoa de muita idade, também considero que não vale a pena adiar a cirurgia apenas por causa do exercício. Mas, como eu falei, apenas 1 mês de distância até a cirurgia, isso serve já para a pessoa começar a fazer um treino e melhorar suas condições. Outro ponto importante é o grau de sedentarismo da pessoa. Se a pessoa já é extremamente sedentária, está tendo artrose ou osteonecrose do quadril que vai necessitar uma cirurgia de prótese, ela vai estar com a musculatura mais atrofiada ainda. Então, imagine essa seguinte situação. Se a pessoa precisa de um dispositivo para caminhar, uma bengala, uma muleta, e ela sempre foi sedentária e está mais sedentária ainda por causa do seu problema no quadril, o exercício vai dar uma ajuda no resultado do paciente. Sem falar aquela questão de diminuição de medo do movimento, a cinesiofobia, o medo do movimento. Pessoal, não dá para ter medo do movimento. Especialmente você já vai fazer uma cirurgia, aprender o movimento e os exercícios antes vai dar um benefício bem interessante. Mas vamos pesar aí conforme o grau de sedentarismo. Se a pessoa está caminhando, se desloca, vai para casa, vai para o trabalho, né, faz algum mínimo de exercício para a musculatura do membro superior, não tanto para o membro inferior em função da dor, ou se a pessoa já pratica bicicleta, o grau da importância disso acaba diminuindo um pouco. E um último ponto muito importante aqui é qual é o acesso à fisioterapia ou a um personal trainer treinado. Nós sabemos aqui que isso não é a realidade de todo mundo. Tem pacientes que não têm acesso a uma fisioterapia pré-operatória ou podem não ter acesso a um personal trainer numa academia preparado para ajudar nesse trabalho muscular do paciente. Então, existem pessoas que podem ajudar, né? Eventualmente pode fazer uma sessão de fisioterapia, pelo menos, para aprender os exercícios, fazer algumas sessões
com o personal trainer para aprender direitinho os exercícios, depois poder repetir em casa e dessa forma melhorar um pouco a segurança que a pessoa vai ter para fazer os seus movimentos depois da cirurgia. Então a gente tem que considerar, né, quem não vai ter acesso a esse tipo de treinamento prévio, talvez não adiante querer treinar antes porque não tem o acesso mesmo. Claro que eu acho que vale a pena a pessoa procurar ter acesso a esses profissionais, porque vai precisar depois no pós-operatório da mesma maneira. Então vale a pena procurar esse acesso igual. E agora uma informação importante também. O que você pode fazer para ajudar a realizar os exercícios de uma melhor forma? Então existem algumas coisas que podem ajudar a fazer o exercício com menos dor. Lembrando que a lista de exercícios vai estar, a lista da musculatura a ser trabalhada vai estar num vídeo aqui da descrição. E também, vamos colocar aqui, vamos pedir para o editor colocar aqui, ó, o vídeo que tem essa capinha, que é Como Não Mancar. E o título do vídeo diz Como Não Mancar após a prótese total do quadril. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os músculos mais importantes de serem trabalhados para depois da cirurgia a pessoa não mancar. São exercícios que a pessoa vai ter que fazer depois da cirurgia. Mas esses mesmos grupos musculares serão os mesmos que vocês vão trabalhar antes da cirurgia, porque são os grupos musculares que ficam enfraquecidos quando a pessoa tem artrose. Então vai ser o mesmo grupo muscular, não se preocupem com isso. No final do vídeo vai ter, fica até o final do vídeo aqui que vai ter a capinha ali para mostrar também. E na descrição também vai ter o título do vídeo para vocês poderem achar que tá tudo lá no YouTube. Bom, Dr. Guzmão, chega de enrolação, me diz o que pode me ajudar a fazer esses exercícios. Bom, uma das coisas que pode ajudar é a pessoa fazer um pouco de aquecimento antes para realizar os exercícios com menos dor. Vocês já sabem que no início do processo da artrose, quando a pessoa está com o corpo frio, incomoda mais. Se a pessoa faz algum tipo de aquecimento, vai facilitar fazer os exercícios. Um aquecimento muito seguro é fazer um pouquinho de bicicleta ergométrica, pode ajudar a soltar a musculatura para a pessoa poder fazer os exercícios melhores, ou para quem consegue até fazer uma caminhadinha, mesmo que seja dentro de casa, ou na própria academia, ou na físio, para aquecer um pouco a articulação e dessa forma praticar os exercícios da melhor maneira. Outra dica, para quem for fazer em casa, pode tomar um banhozinho quente que aquece o corpo, ajuda as articulações a incomodarem menos e a partir daí fazer os exercícios de uma maneira mais tranquila. Então o primeiro tópico aí, né, aquecer o corpo, fazer o aquecimento. O segundo ponto é considerar utilizar uma medicação anti-inflamatória fitoterápica. Olha só, prestem atenção, não é qualquer anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios comuns, eles podem provocar efeitos colaterais. Agora, os anti-inflamatórios fitoterápicos, eles têm baixíssimo risco e podem ser usados como uma estratégia de aliviar sintomas para vocês fazerem os exercícios de uma forma melhor. Eu vou botar na descrição também um vídeo que a gente discute, eu e colegas, vários anti-inflamatórios fitoterápicos que podem ajudar nessa situação e também vou tentar botar um cardzinho na descrição aqui para vocês assistirem esse vídeo e verem os tipos de anti-inflamatórios fitoterápicos que podem ser utilizados. Então tá aí uma estratégia segura para ajudar a fazer os exercícios melhor. A outra estratégia que vai ajudar nos exercícios e também vai ajudar depois na reabilitação é considerar o uso de uma suplementação proteica, tipo whey protein de forma isolada ou whey protein de forma concentrada. São dois tipos de proteína. Os pacientes que têm mais idade vão se beneficiar mais do tipo do whey protein isolado, porque ele tem uma absorção mais fácil. Também pode ser utilizado o whey protein hidrolisado, mas ele costuma ser um pouco mais caro e a relação de custo-benefício do whey protein isolado acaba sendo melhor. Uma pessoa que não tenha tanta idade pode utilizar o whey protein concentrado, que vai ter uma absorção, já se ele tiver um intestino funcionando normalmente, vai ter uma boa absorção. Essa carga maior de proteína vai ajudar na musculatura a ter uma melhor resposta e uma carga maior de proteína também vai ajudar na reabilitação do paciente, na cicatrização dos seus tecidos. Então isso pode ser uma grande estratégia para vocês terem uma melhor ganho com o exercício e uma melhor cicatrização no pós-operatório. Outros dois pontos muito importantes
seriam o auxílio de um fisioterapeuta ou um auxílio de um personal trainer com conhecimento necessário em reabilitação ou em exercícios pré-cirúrgicos. Então, quem tem acesso a esses profissionais, recomendo fortemente considerarem, número 1, um fisioterapeuta com experiência nesse tipo de reabilitação musculoesquelética, e número 2, quem não tem acesso a um fisioterapeuta, um educador físico, um personal trainer que tenha experiência nesse tipo de reabilitação. Com tanta informação de qualidade, eu acho que já vale a pena a sua inscrição aqui nesse canal, o seu joinha e a recomendação desse vídeo para alguma pessoa que você acha que pode precisar. Então, pessoal, assistam aqui esses 2 vídeos, que é o vídeo de como não mancar e o vídeo de suplementos, que tem a discussão com o grupo do Meu Quadril, que ali vocês vão ver informações importantes também nessa preparação para a sua cirurgia de próstata total do quadril. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!